Presidente, me dá só um minutinho, presidente. Olha, é importante nós destacarmos que não há oposição do governo ao Banco Central, nem ao Copom. Agora, a crítica, ela é importante. Qualquer instituição pública pode ser criticada. E eu queria dizer que esta manutenção da taxa Selic, ela não prejudica apenas a atividade econômica, na medida em que inibe investimento, dificulta o comércio, prejudica a indústria, o setor do agro, mas ela também tem um outro impacto, que é do ponto de vista fiscal, porque quase metade da dívida pública brasileira é selicada. Então, cada 1% da taxa Selic custa 38 bilhões de reais. Então, não há nada pior para a questão fiscal do que uma Selic desnecessariamente elevada. Então, 38 bilhões a cada 1%. Então, se você tem uma taxa Selic 5% acima do que deveria estar, isso custa praticamente 190 bilhões de reais. Você fica fazendo economia de 1 bilhão, meio bilhão, e acaba gastando aí quase 200 bilhões a mais em razão de ter uma taxa Selic nessa altura. O mundo hoje tem juros negativos. A inflação está em queda. O IGP, há uma deflação no IGP, de deflação em 12 meses de mais de 6%. Você tem os juros futuros em queda, e essa taxa Selic acaba tendo um impacto fiscal. Se a preocupação é fiscal, é com a dívida, não há nada pior do ponto de vista fiscal do que isso, porque quase metade da dívida brasileira é selicada e cada 1% custa praticamente 38 bilhões de reais no serviço da dívida. Onde funciona tudo essa decisão do Copom? Olha, fica difícil de entender. E veja que em 2020 a inflação era maior, hoje está em 3,9%. A inflação era um pouco acima de 4% e a taxa Selic era 2%. Você tinha juros negativos de 2%. Inflação de 4%, taxa Selic de 2%. É claro que em determinados momentos você tem que subir. O problema é manter por tanto tempo. Manter por tanto tempo. Essa é que é a questão. O senhor chegou a conversar com o presidente do Banco Central, ele dá uma percepção do governo de... Eu estive com ele, mas já faz algumas semanas, para discutir CCR, Convênio de Crédito Recíproco, porque nós poderíamos melhorar o comércio na região, melhorar o comércio aqui na América Latina, reativando o CCR, Convênio de Crédito Recíproco. Vou explicar para vocês. Se eu exporto para ele 10 bilhões, ele me exporta 8. Quer dizer, Brasil e Colômbia. Exporto 10, ele exporta 8. Pelo Convênio de Crédito Recíproco, 8 nós matamos. A diferença é 2. Então eu tenho que financiar 2 bilhões. Se eu não tenho o Convênio de Crédito Recíproco, que existia desde a década de 80, eu tenho que financiar 18. Os 10 meus para ele e os 8 dele para mim. 18. Quando eu tenho crédito recíproco, os 8 matam os 8, eu tenho que financiar 2. Isso estimularia o comércio na região. Para ter uma ideia da importância disso, Canadá, Estados Unidos e México, entre eles quase 50% comércio intrarregional. União Europeia, os 27 países, entre eles quase
60% de comércio intrarregional. ASEAN, quase 70% de comércio intrarregional. América Latina, 26%. 26%. Na última reunião ministerial semana passada, o presidente chegou a falar sobre a participação do Senado em relação ao Banco Central. O senhor acha que o Senado deveria tomar alguma providência, chamar o presidente do Banco Central? Não, o que é claro é que a lei, ela diz que é preciso controlar a inflação, a estabilidade do preço e preservar o emprego. Preservar o emprego. Quer dizer, essas coisas não são... Elas precisam ter bom senso. Você precisa ter as duas coisas. Aliás, o modelo americano, primeiro, não é por um ano a meta. E segundo, não leva em consideração, por exemplo, combustível. Porque isso oscila, não depende dos juros. Não leva em consideração alimento. Eu tenho uma seca. O que adianta aumentar juros? Então, é diferente. É preciso sempre ter um foco. O foco é reduzir a inflação, manter preços estáveis, corretíssimo, mas também a economia poder avançar, poder respirar. E no caso nosso, onde quase metade da dívida é taxa Selic, isso tem um impacto fiscal. Não há nada pior para a responsabilidade fiscal do que você ter uma Selic fora do patamar. O objetivo não é esse. O que eu quero é chamar a atenção para um outro aspecto. Ela não apenas inibe a atividade econômica, mas ela também prejudica a questão fiscal. Então, se nós temos uma preocupação de natureza fiscal, estamos até aprovando um novo regime fiscal, isso precisa ser levado em consideração. Presidente, existe uma nacional, um comércio nacional, ministros, auxiliares do presidente Lula, uma percepção de que o Roberto Campos Neto, pelo fato de ter sido nomeado pelo Jair Bolsonaro, e alinhado a ele, está tendo uma situação política. Essa é a percepção do senhor também? Olha, é difícil penetrar na consciência das pessoas. Eu não vou fazê-lo. Agora, eu quero mostrar um fato. O mesmo Banco Central, em 2020, com inflação de 4%, tinha 2% de taxa Selic. E hoje nós estamos com quase 14%, 13,75%. E o problema não é ter ido a 13,75%, mas é mantê-la por tanto tempo. Obrigado. Obrigada, presidente. Por favor, presidente. Só uma última sobre o programa de carro. Por favor, pergunta importante. Os senhores prorrogaram por mais 15 dias, né, o dinheiro disponível está indo porque está funcionando. Tem previsão de prorrogar novamente? Não, o que nós vamos, o acertado foi 500 milhões de reais. Então, isso é a decisão de hoje, 500 milhões de reais, e limitado aí aos 500 milhões de reais. Essa é a decisão. Está indo muito bem, houve uma procura enorme, baseada em 3 critérios: ambiental, então menor poluição, motores com melhor eficiência energética; social, carro mais barato; e industrial, densidade industrial. O ônibus e o caminhão, o valor é o dobro, não é 500 milhões, é 1 bilhão, porque são veículos mais caros. E aí vai mais devagar, porque a ideia foi renovação de frota. Eu tirar o ônibus muito velho da rua, que além de poluir muito, segurança. A mesma coisa o caminhão. Então tem que comprar um antigo e aí ganha o crédito, para você estimular a renovação de frota, para ter mais eficiência, mais segurança e poluir menos. Aliás, vamos na origem do problema. O que aconteceu com o caminhão e ônibus? Ele ficou 15% a 30% mais caro este ano. Por quê? Porque o CONAMA lá atrás disse não pode ter motor Euro 5, só Euro 6. Então, até março, vendeu o que tinha de estoque do Euro 5. A hora que acabou o estoque, não pode mais fabricar,
entra o Euro 6, muito mais caro, não vende nada. Na prática, vai ficar caminhão e ônibus andando com 25 anos de uso, poluindo 20 vezes mais. Então, uma boa intenção, mas que na prática não ia atingir o seu objetivo. O que fez o governo? Vamos atingir o objetivo da decisão do CONAMA, que é renovar uma frota antiga, muito poluente, por uma frota mais nova. Toda vez que você muda a tecnologia, você tem esse problema, que encarece, evidente, encareceu 15% a 30%. Esse é o objetivo, está caminhando também. E este, a partir de ontem, anteontem, liberou para pessoa jurídica. Então vai ter agora um crescimento mais rápido. Ok, Obrigado. 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 Já vem para... Valeu.